Em 1827, nas montanhas de Minas Gerais, a vida de Clara, uma jovem de 17 anos, foi completamente destruída. Mas o que os poderosos da época não imaginavam era que, das cinzas daquela humilhação, nasceria a líder mais temida e respeitada pelos oprimidos da região. Naquele ano, Clara aprendeu da forma mais brutal que a honra de uma mulher podia ser rasgada em segundos. Mas a sede por justiça podia alimentar uma vida inteira. Minas Gerais naquele tempo era uma terra de aparências enganosas no Brasil imperial. Por fora, os barões exibiam suas casas grandes e roupas finas. Mas por dentro, o sistema estava podre. Para cada homem branco que se sentia dono do mundo, existiam pelo menos 2 escravos que sonhavam com sua morte. E enquanto os senhores davam festas nos salões, nas florestas escuras, os quilombos se tornavam fortalezas verdadeiras, exércitos de fugitivos que provavam que a liberdade podia, sim, ser conquistada na marra. Foi nesse cenário que Clara, filha de um comerciante português respeitado, descobriu que seu sobrenome não valia nada. Rodrigo, herdeiro do poderoso barão de Queluz e amigo da família, achava que sua posição lhe dava direito a tudo e a todos. Quando a encontrou sozinha na venda, decidiu que ela seria mais uma de suas conquistas. O que para ele foi um capricho, para ela foi a ruína. E sabe o que foi pior? A traição da própria família. Quando Clara buscou ajuda, seu pai preferiu acreditar na mentira do agressor que na palavra da filha. Com medo de perder os negócios com o barão, ele a acusou de inventar tudo. A mãe, submissa, não disse uma palavra. Clara foi expulsa de casa grávida, carregando a prova do crime que aquela sociedade hipócrita chamava de sua desonra. A palavra de um nobre valia mais que a vida de uma mulher. Sozinha e vagando pelas estradas, Clara encontrou abrigo onde menos esperava, num quilombo que recebia todos os rejeitados pelo sistema imperial. Ali, ela aprendeu que a justiça não era algo que se pedia aos senhores, mas algo que se tomava com as próprias mãos. O que você vai descobrir agora é como Clara construiu uma rede secreta que libertava escravos debaixo do nariz dos feitores. Como ela sabotou sistematicamente a vida de Rodrigo e como, depois de 20 anos, ela finalmente ficou cara a cara com ele. E ela não foi para pedir justiça. Ela foi para cobrar a dívida. Esta não é apenas uma história de vingança. É o retrato de como uma mulher que perdeu tudo encontrou forças na dor para libertar centenas de outros, enquanto planejava o acerto de contas mais devastador que Minas Gerais já viu. A vila de Santana do Ribeirão acordava sempre cedo, ao som dos sinos da igreja matriz e do movimento das tropas que desciam das montanhas carregadas de mantimentos e notícias de outras paradas. Março de 1827 chegou com chuvas que encheram os córregos e trouxeram o cheiro de terra molhada que sempre anunciava mudanças. Clara acordou naquela manhã sem saber que sua vida estava prestes a se despedaçar como um vaso de porcelana atirado contra as pedras do chão. A venda da família ficava na rua principal, bem em frente ao cruzeiro que marcava o centro da vila. Manuel da Costa, seu pai, chegou de Portugal 20 anos antes com alguns cobres no bolso e muita disposição para trabalhar. Construiu um negócio respeitado vendendo de tudo. Tecidos que vinham do Rio de Janeiro, ferramentas para a mineração, cachaça das destilarias da região, mantimentos secos e até algumas joias quando aparecia algum garimpeiro com sorte. A freguesia o respeitava, a igreja o via com bons olhos, e ele conseguiu educar Clara para ler e fazer contas, algo raro para moças daquela época. Clara tinha 17 anos, cabelos castanhos que brilhavam ao sol e olhos que pareciam enxergar mais longe que os horizontes das montanhas. Era conhecida na vila por sua inteligência e pelo jeito decidido de falar, características que sua mãe, Dona Antônia, tentava amenizar com lições de bordado e culinária. A moça ajudava na venda desde pequena, sabia o preço de cada mercadoria e tinha facilidade para lidar com os clientes mais difíceis. Alguns rapazes da vila já tinham manifestado interesse em pedi-la em casamento, mas Manuel sempre dizia que ela ainda era muito nova e que podia esperar um pouco mais. O que Manuel não sabia é que essa espera se tornaria uma maldição.
O barão de Queluz, Dom Sebastião Ferreira da Silva, era um dos homens mais poderosos da região. Suas terras se estendiam por léguas. Seus escravos chegavam a 300 e sua influência política alcançava até a capital da província. Era amigo próximo de Manuel há mais de 15 anos, desde que o português chegou à vila precisando de ajuda para estabelecer seu negócio. O barão emprestou dinheiro, apresentou fornecedores e sempre foi bem-vindo na casa da família. Quando visitava a venda, costumava conversar sobre política, preços do ouro e as dificuldades que a região enfrentava após o declínio da mineração. Rodrigo, filho único do barão, tinha 25 anos e já mostrava sinais de que seria diferente do pai. Onde Dom Sebastião era respeitado, Rodrigo era temido. Onde o pai construía alianças, o filho criava inimizades. Rodrigo bebia demais, frequentava casas de jogo e tratava os escravos com crueldade desnecessária. Já tinha se envolvido em brigas nas tavernas da vila e todos sabiam que sua posição social o protegia das consequências dos próprios atos. O barão tentava corrigir o comportamento do filho, mas Rodrigo era orgulhoso demais para aceitar conselhos e poderoso demais para ser forçado a mudar. Naquela tarde de março, Clara estava sozinha na venda organizando um carregamento de tecidos que chegara na véspera. Seus pais tinham ido à fazenda de um compadre para discutir negócios e ela ficou cuidando do estabelecimento, como já fizera centenas de vezes antes. A vila estava quieta, com a maioria dos homens trabalhando e as mulheres cuidando dos afazeres domésticos. Quando Rodrigo entrou na venda, Clara o cumprimentou com a cortesia de sempre. Perguntou o que ele precisava e continuou separando os tecidos. Rodrigo disse que queria ver algumas peças de seda que tinham chegado. Mercadorias finas que só as famílias mais abastadas podiam comprar. Clara mostrou os tecidos, explicou as qualidades de cada um e citou os preços que o pai tinha estabelecido. Rodrigo ficou mais tempo que o normal, fazendo perguntas desnecessárias e observando Clara com uma intensidade que a deixou desconfortável. Quando ela disse que precisava fechar a venda para ir ajudar a mãe em casa, Rodrigo mudou completamente de comportamento. O que aconteceu nos próximos minutos destruiu não apenas a inocência de Clara, mas toda a estrutura da sua vida. Rodrigo ignorou completamente seus protestos e lágrimas. Satisfez seus desejos egoístas, sem nenhum respeito pela jovem. Quando terminou, ele ajeitou as roupas, ameaçou Clara de que ninguém acreditaria nela se contasse alguma coisa e saiu da venda como se nada tivesse acontecido. Clara ficou no chão, entre os tecidos espalhados e sua dignidade despedaçada, tentando entender o que tinha acontecido. Ela sabia que sua vida tinha mudado para sempre, mas ainda não imaginava o tamanho da devastação que estava por vir. Quando conseguiu se levantar, limpou as lágrimas, arrumou as roupas rasgadas e tentou colocar ordem na venda antes que os pais voltassem. Mas algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas com simplicidade. Quando Manuel e Dona Antônia chegaram em casa naquela noite, encontraram Clara quieta demais, pálida demais, distante demais. Perguntaram se ela estava doente, se tinha acontecido alguma coisa na venda, se precisava de algum remédio. Clara tentou contar o que Rodrigo fizera, mas as palavras saíam entrecortadas, misturadas com soluços e tremores que ela não conseguia controlar. Dona Antônia a abraçou e tentou acalmá-la, mas Manuel ficou cada vez mais tenso conforme ouvia a história. Quando Clara terminou de contar, esperava encontrar indignação, raiva, proteção. Em vez disso, encontrou descrença e decepção. Manuel não conseguia aceitar que o filho de seu amigo e benfeitor fosse capaz de tamanha violência. Preferiu acreditar que Clara estava mentindo para encobrir algum envolvimento amoroso proibido, que talvez tivesse se deixado seduzir por algum rapaz e agora inventava essa história para escapar das consequências. A reação do pai foi como um segundo golpe, talvez ainda mais doloroso que o primeiro. As semanas que se seguiram foram um inferno. Clara tentou várias vezes convencer os pais da verdade, mas Manuel se recusava a ouvir. Quando descobriu que a filha estava grávida, a situação explodiu de vez. Manuel não podia aceitar a desonra que isso traria para a família. Não podia perder a amizade valiosa do barão.
Não podia arriscar seus negócios por causa do que considerava uma mentira da filha. Dona Antônia chorou muito, mas não teve coragem de enfrentar o marido para defender Clara. A decisão final veio numa manhã fria de junho. Manuel chamou Clara, entregou-lhe uma pequena quantia em moedas e disse que ela tinha até o pôr do sol para deixar a casa e nunca mais voltar. Disse que não queria ver uma mentirosa e desonrada morando sob seu teto, que ela escolheu seu caminho e agora teria que viver com as consequências. Clara tentou mais uma vez explicar a verdade, mais uma vez implorar pela compreensão do pai, mas ele já tinha virado as costas e entrado na casa. Assim, numa tarde de inverno, Clara saiu de Santana do Ribeirão, carregando apenas uma trouxa com algumas roupas e o peso de uma injustiça que parecia grande demais para seus 17 anos. Ela não sabia para onde ir, não tinha parentes que pudessem ajudá-la, não conhecia ninguém que quisesse abrigar uma moça grávida e sem família. Mas enquanto caminhava pela estrada empoeirada que levava às montanhas, uma certeza crescia em seu peito. Um dia, de alguma forma, Rodrigo pagaria pelo que fez. E seu pai descobriria que escolheu proteger o homem errado. 3 dias andando pelas estradas empoeiradas de Minas, dormindo embaixo de árvores e bebendo água de córregos, Clara sentia o mundo pesando nos ombros como um fardo que crescia a cada passo. O dinheiro que o pai lhe dera estava quase acabando. A barriga começava a doer com uma fome constante. E a criança que carregava parecia se mexer mais a cada dia que passava. Ela não sabia para onde ir, não conhecia ninguém que pudesse ajudá-la. E a cada pessoa que encontrava na estrada sentia o olhar de julgamento sobre sua condição de moça grávida e sozinha. Foi quando estava bebendo água num riacho, tentando lavar o rosto e organizar os pensamentos, que ouviu vozes se aproximando. Clara se escondeu atrás de uma pedra grande, com medo de que fossem capitães do mato ou bandidos, mas o que viu a surpreendeu completamente. Era um grupo de 5 pessoas diferentes entre si. 2 homens negros, uma mulher parda, um índio mais velho e um homem branco de roupas simples. Conversavam baixo, carregavam cestas com alimentos e pareciam conhecer bem aqueles caminhos. Quando a mulher parda a descobriu escondida, Clara pensou que estava perdida. Mas em vez de hostilidade, encontrou curiosidade e preocupação. A mulher se chamava Rosa, tinha uns 40 anos, olhos bondosos e um jeito maternal que Clara não sentia desde que deixara a casa da família. Rosa perguntou o que uma moça tão nova estava fazendo sozinha na mata. Se tinha família por perto, se precisava de ajuda. Clara hesitou muito antes de contar sua história. Mas algo no olhar daquela mulher a fez sentir que podia confiar. Quando Clara terminou de explicar o que aconteceu com Rodrigo, a expulsão de casa e a gravidez, Rosa trocou olhares significativos com os companheiros. Eles sabiam reconhecer alguém que precisava de abrigo, alguém que a sociedade rejeitava e que não tinha para onde correr. O homem negro mais velho, que se chamava Joaquim, disse que conheciam um lugar onde Clara poderia ficar, pelo menos até a criança nascer. Era uma comunidade nas montanhas onde pessoas como eles viviam livres, longe dos problemas da vila e da opressão dos poderosos. O quilombo do Morro Alto ficava numa região de matas fechadas, 3 léguas acima da vila mais próxima, escondido entre rochas e trilhas que só quem conhecia conseguia encontrar. Quando Clara chegou lá, acompanhada do grupo que a encontrou, descobriu algo que nunca imaginou que existisse. Era uma comunidade de quase 200 pessoas de origens completamente diferentes. Escravos fugitivos, negros forros, índios expulsos de suas terras, brancos pobres que não conseguiam sobreviver na sociedade formal, mulatos que não eram aceitos em lugar nenhum. O quilombo tinha regras próprias, lideranças respeitadas e um sistema de organização que funcionava melhor que muitas vilas da região. As casas eram simples, mas bem construídas. Havia hortas comunitárias, oficinas de artesanato, até uma escola onde as crianças aprendiam a ler e escrever. Clara descobriu que muitos quilombos de Minas não eram apenas refúgios de escravos fugitivos, mas comunidades mistas que acolhiam todos os rejeitados pela sociedade. Brancos pobres, índios desaldeados, mestiços sem lugar definido, todos encontravam ali um espaço para recomeçar.
Dona Benedita, uma senhora negra que liderava o quilombo junto com outros anciãos, recebeu Clara com a mesma bondade que Rosa teve. Explicou que ali não importava a cor da pele, a origem familiar ou os problemas que cada um teve no mundo lá de fora. O que importava era a disposição para trabalhar, respeitar as regras da comunidade e ajudar uns aos outros. Clara podia ficar o tempo que precisasse, contribuindo com o que soubesse fazer e aprendendo o que fosse necessário para sobreviver. Os meses que se seguiram foram de descoberta e transformação. Clara aprendeu a plantar, a cozinhar para grupos grandes, a fazer remédios com ervas da mata, a lidar com situações que nunca imaginou enfrentar. Mais importante, aprendeu que existiam outras formas de justiça além daquelas que os senhores impunham. No quilombo, quem roubava pagava trabalhando para a comunidade. Quem brigava era julgado pelos mais velhos. Quem não cumpria suas obrigações perdia privilégios até se redimir. Quando a filha nasceu, numa noite de setembro com chuva batendo no teto da casa onde Clara morava, ela segurou a menina nos braços e chorou por muito tempo. A criança era linda, com os olhos claros como os dela e cabelos escuros como os de Rodrigo. Dona Benedita, que ajudara no parto, disse que a menina podia crescer ali no quilombo, que seria bem cuidada e educada pela comunidade inteira. Mas Clara sabia que não era isso que queria para a filha. Durante as semanas que cuidou da bebê, Clara pensou muito sobre o futuro. Ela sabia que o quilombo era um lugar bom, cheio de pessoas generosas que a acolheram quando mais precisava. Mas também sabia que ali a filha sempre seria marcada pela origem. Sempre carregaria o peso de ser filha de uma mulher desonrada que vivia entre fugitivos. Clara queria algo diferente para a menina. Queria que ela tivesse oportunidades que ali seriam impossíveis. Foi Rosa quem lhe contou sobre a roda dos expostos da Santa Casa de Misericórdia de Vila Rica. Explicou que muitas mulheres, por motivos diferentes, deixavam bebês lá para que fossem criados por famílias que podiam dar melhores condições. Não era abandono por falta de amor, mas uma forma de garantir um futuro melhor para as crianças. A roda funcionava de forma que ninguém via quem deixava a criança, preservando a identidade da mãe e permitindo que a bebê fosse adotada sem carregar estigmas. A decisão foi a mais difícil da vida de Clara. Durante 3 dias, ela segurou a filha, amamentou, cantou cantigas baixinho e tentou gravar na memória cada detalhe daquele rostinho. Sabia que era a coisa certa a fazer, que estava dando à menina uma chance de vida que ela mesma nunca teve depois da violência de Rodrigo. Mas isso não tornava a decisão menos dolorosa. Numa manhã de outubro, Clara embrulhou a filha em panos limpos, escreveu um bilhete simples dizendo que a menina se chamava Esperança e pedindo que fosse bem cuidada, e saiu do quilombo acompanhada por Joaquim. A viagem até Vila Rica durou 2 dias, e Clara quase desistiu várias vezes. Quando chegaram perto da Santa Casa, já era noite fechada. Clara depositou a filha na roda, girou o mecanismo e tocou a sineta que avisava as freiras que uma criança fora deixada. Após isso, ela permitiu que as lágrimas caíssem livremente, enquanto Joaquim a consolava dizendo que ela fizera a escolha de uma mãe que ama de verdade. No caminho de volta para o quilombo, Clara sentia-se vazia por dentro, como se uma parte dela tivesse ficado para sempre naquela roda. Mas também sentia algo novo crescendo no peito, uma raiva fria e determinada contra o homem que a obrigara a tomar aquela decisão. Quando voltou ao Morro Alto, Clara não era mais a moça assustada que chegou meses antes. Era uma mulher que conhecia a dor da injustiça, que entendia o peso das escolhas difíceis, que sabia o que significava perder tudo por causa da crueldade alheia. Dona Benedita percebeu a mudança nos olhos dela e disse que agora Clara estava pronta para aprender outras coisas. Coisas que a ajudariam a enfrentar o mundo lá fora quando chegasse a hora. E Clara sabia que essa hora chegaria. Porque tinha uma conta a acertar com Rodrigo, uma dívida que crescia a cada dia e que só a justiça poderia pagar. Mas primeiro, ela precisava se tornar forte o suficiente para cobrar essa dívida. E no quilombo do Morro Alto, entre pessoas que entendiam o significado da resistência, Clara começou a aprender como se transforma dor em força e como se usa essa força para proteger os que não podem se proteger sozinhos.
2 anos depois de deixar a filha na roda dos expostos, Clara se tornou uma pessoa completamente diferente daquela moça assustada que chegou ao quilombo. Agora ela conhecia cada trilha da mata, sabia se esconder das patrulhas que às vezes subiam as montanhas, conseguia identificar plantas medicinais e já tinha ajudado Dona Benedita em 3 partos complicados. Clara também sempre ouvia atentamente as histórias dos outros moradores do quilombo, e essas histórias a enchiam de uma raiva fria e determinada que crescia como fogo dentro do peito. Foi Joaquim quem primeiro notou que Clara tinha jeito para ajudar escravos em dificuldades. Ele contou que, antes de chegar ao quilombo, trabalhou numa fazenda onde um escravo chamado Tomé apanhava todos os dias do feitor por causa de uma perna quebrada que não sarava direito. O escravo queria fugir, mas não sabia como nem para onde ir. Clara escutou a história e perguntou se Joaquim ainda mantinha contato com pessoas daquela fazenda. Quando ele disse que sim, ela propôs um plano simples: trazer Tomé para o quilombo, pelo menos até a perna ficar boa e ele poder escolher o próprio destino. A primeira missão de Clara foi numa noite sem lua de abril. Ela e Joaquim desceram até os arredores da fazenda Santa Rita, que ficava a 2 léguas do quilombo, e esperaram perto do córrego onde os escravos vinham buscar água depois do trabalho. Quando Tomé apareceu, mancando e carregando 2 baldes pesados, Clara se apresentou e explicou que podia levá-lo para um lugar seguro. O homem ficou desconfiado no início, mas quando viu Joaquim confirmando a proposta, aceitou seguir com eles. O resgate de Tomé foi mais fácil do que Clara imaginava, mas também abriu seus olhos para algo que não esperava. Durante o caminho até o quilombo, o escravo contou que na fazenda Santa Rita tinha mais 10 pessoas que sonhavam com a fuga, mas que não sabiam como organizar a saída nem para onde ir depois. Clara percebeu que existiam muito mais escravos precisando de ajuda do que ela imaginava, e que muitos deles só precisavam de alguém que conhecesse os caminhos e tivesse coragem de guiá-los. Nos meses seguintes, Clara começou a desenvolver um sistema. Primeiro, ela e Joaquim mapearam todas as fazendas num raio de 5 léguas ao redor do quilombo, descobrindo quantos escravos trabalhavam em cada uma, como eram tratados e quais tinham maior desejo de fugir. Depois, Clara estabeleceu contatos com negros livres, mestiços e até alguns brancos que simpatizavam com a causa dos escravos e podiam passar informações ou ajudar com mantimentos e abrigo temporário. A rede de Clara cresceu devagar, mas de forma consistente. Ela descobriu que muitos comerciantes de estrada compravam produtos roubados dos quilombos sem fazer perguntas, e alguns deles estavam dispostos a ajudar com fugas em troca de pagamento em ouro ou produtos da mata. Descobriu também que várias mulheres negras que trabalhavam nas vendas das vilas eram informantes valiosas, pois sabiam de tudo o que acontecia nas fazendas da região e podiam avisar quando algum senhor planejava vender escravos ou quando capitães do mato estavam sendo contratados. O primeiro grande teste do sistema de Clara aconteceu quando souberam que na fazenda São Bento, o senhor ia vender uma família inteira de escravos para um comprador do Rio de Janeiro. Eram 6 pessoas, um casal com 3 filhos pequenos e uma avó idosa. Clara sabia que se a família fosse vendida, nunca mais se veriam. Então decidiu tentar tirar todos juntos numa única operação. Era arriscado, mas ela não conseguia aceitar que uma família fosse despedaçada como a sua família foi. A operação foi planejada durante 2 semanas. Clara descobriu que a família seria transferida numa manhã de sábado, quando passariam por uma estrada que atravessava uma mata fechada. Ela organizou um grupo de 12 pessoas do quilombo, conseguiu cavalos emprestados de um comerciante amigo e preparou mantimentos para uma viagem longa. No dia marcado, o grupo interceptou a comitiva que levava a família, distraiu os capatazes com um incêndio proposital numa mata próxima e conseguiu levar os 6 escravos para o quilombo. A fuga teve consequências que Clara não esperava. O senhor da fazenda ficou furioso com o prejuízo e contratou 3 capitães do mato para procurar os fugitivos. Esses homens eram diferentes dos que a região conhecia. Eram organizados, bem armados e conheciam as táticas dos quilombos, porque alguns deles já tinham sido escravos.
Clara percebeu que seu trabalho estava começando a chamar atenção e que isso significava perigo não apenas para ela, mas para toda a comunidade do Morro Alto. Foi Dona Benedita quem sugeriu que Clara mudasse de estratégia. Em vez de apenas ajudar escravos a fugir, ela podia começar a atrapalhar o trabalho dos capitães do mato e dos senhores mais cruéis da região. A ideia era criar tantos problemas para os escravistas que eles pensassem duas vezes antes de maltratar seus cativos ou de contratar caçadores para perseguir fugitivos. Clara gostou da proposta porque percebia que podia fazer uma diferença maior agindo de forma mais direta. As primeiras ações de Clara contra os capitães do mato foram simples, mas eficazes. Ela descobria onde eles estavam acampados. Esperava eles saírem para caçar e então sabotava o acampamento. Soltava os cavalos, estragava as armas, queimava a comida e deixava bilhetes avisando que aquilo era apenas um aviso. Quando os capitães voltavam e encontravam o estrago, ficavam nervosos e desorganizados, o que dava tempo para os escravos fugitivos se esconderem melhor ou chegarem aos quilombos. Depois, Clara começou a bolar estratégias mais elaboradas. Quando soube que um capitão do mato chamado Benedito andava torturando escravos para conseguir informações sobre quilombos, ela organizou uma emboscada que deixou o homem amarrado numa árvore por 2 dias. Quando outro capitão começou a sequestrar escravos que nem tinham fugido para cobrar recompensas falsas, Clara conseguiu provas do esquema e entregou para as autoridades da vila mais próxima. Anos passaram, e Clara percebeu que estava se tornando uma lenda na região. Os escravos sussurravam sobre uma mulher que aparecia nas noites sem lua para levar os oprimidos para a liberdade. Os senhores de fazenda falavam de um fantasma que protegia fugitivos e aterrorizava capitães do mato. Alguns a chamavam de Sombra de Minas, outros de Mãe dos Fugitivos. Mas Clara sabia que o nome não importava. O que importava era que seu trabalho estava funcionando. E ela não estava sozinha nessa luta. Conforme sua reputação crescia, outras pessoas começaram a procurá-la oferecendo ajuda. Comerciantes que não concordavam com concorrentes e fazendeiros escravistas, feitores que ficaram revoltados com a crueldade dos patrões, até alguns senhores de engenho que começaram a tratar melhor seus escravos, com medo de que ela aparecesse nas propriedades deles. Mas Clara nunca esquecia que toda essa atividade também tinha outro objetivo além de ajudar escravos fugitivos ou combater capitães do mato. Toda noite, antes de dormir, ela pensava na filha que deixou na roda dos expostos e se perguntava se a menina estava bem, se estava sendo bem tratada, se algum dia elas se veriam novamente. E toda noite, ela pensava em Rodrigo e se perguntava quando seria o momento certo de cobrar a dívida que ele ainda nem sabia que tinha. Clara sabia que esse momento estava chegando. Ela já não era mais a moça indefesa que Rodrigo violentou na venda do pai. Agora ela comandava uma rede de pessoas dispostas a lutar contra a injustiça. Conhecia todos os segredos da região e sabia usar tanto a força quanto a inteligência para conseguir o que queria. Rodrigo pensava que nunca pagaria pelo que fez. Mas Clara ia provar que ele estava errado. A conta estava crescendo há anos e chegaria o dia em que ela seria cobrada com juros. A resposta para quando chegaria o momento de Clara enfrentar Rodrigo veio de uma forma que ela jamais imaginou. Era uma manhã cinzenta através de Rosa, que voltou de uma viagem a São José do Ribeirão com lágrimas nos olhos e raiva na voz. Rodrigo atacou novamente. Uma menina de 15 anos, filha de um ferreiro respeitado, estava grávida e a família a expulsou de casa. Quando Rosa soube da história e tentou encontrar a jovem para trazê-la ao quilombo, já era tarde demais. A menina tinha se jogado no rio 3 noites antes, preferindo a morte à desonra. Clara ouviu tudo em silêncio, mas cada palavra era como um tapa na cara. Durante todos esses anos, salvando escravos e combatendo capitães do mato, ela deixou Rodrigo livre para continuar destruindo vidas. Enquanto ela construía sua reputação como libertadora, ele seguia desonrando mulheres indefesas que não tinham ninguém para protegê-las. A culpa misturada com a raiva criou dentro de Clara uma fúria que ela nunca experimentou antes. Naquela noite, Clara tomou a decisão que vinha adiando há quase 2 décadas.
Chegou a hora de parar de fugir e enfrentar o demônio que criou toda a sua dor. Rodrigo pagaria não apenas pelo que fez com ela, mas por todas as mulheres que destruiu depois. E dessa vez, Clara não ia chegar tarde demais. Mas Clara sabia que destruir Rodrigo não seria como emboscar capitães do mato ou libertar escravos. Rodrigo agora era o Barão de Queluz, pois herdou o título após a morte do pai. E com toda a sua herança, ele era um dos homens mais poderosos de Minas, com fazendas enormes, centenas de escravos e influência política que chegava até a corte. Atacá-lo diretamente seria suicídio. Clara precisava ser mais inteligente, mais paciente e principalmente mais cruel do que ele jamais foi. Durante semanas, Clara usou toda a sua rede de contatos para estudar a vida atual de Rodrigo. O que descobriu a surpreendeu. O homem que um dia pareceu intocável estava se destruindo sozinho. Rodrigo bebia demais, jogava compulsivamente e tratava os escravos com uma crueldade que até outros senhores consideravam excessiva. 3 fazendas que herdou do pai estavam em dificuldades financeiras. Vários credores cobravam dívidas em atraso, e muitos escravos tentavam fugir de suas propriedades. Clara percebeu que Rodrigo estava vulnerável de uma forma que nunca esteve antes. Era um homem poderoso, mas isolado. Era temido, mas não respeitado. Era rico, mas gastava mais do que ganhava. Mais importante, era arrogante demais para perceber que tinha inimigos crescendo ao redor dele. Clara decidiu que seria o maior desses inimigos. O plano que Clara elaborou durante meses não era uma vingança simples. Era uma guerra sistemática para destruir Rodrigo em todas as frentes possíveis. Primeiro, ela começou a libertar os escravos mais valiosos de suas propriedades, sempre escolhendo escravos de confiança, os mais competentes e os trabalhadores especializados. Cada fuga representava não apenas uma vida salva, mas uma perda financeira que Rodrigo não conseguia explicar. Clara também organizou sabotagens coordenadas nas fazendas de Rodrigo. Suas equipes queimavam plantações prontas para a colheita, estragavam ferramentas e equipamentos. Nunca matavam ninguém, mas criavam prejuízos constantes que levavam Rodrigo à beira da loucura. Ele contratava mais capatazes, mais guardas, mais capitães do mato, mas nunca conseguia descobrir quem estava por trás dos ataques. Paralelamente, Clara começou a usar sua influência para isolar Rodrigo socialmente. Através de aliados bem posicionados, ela espalhava histórias verdadeiras sobre a crueldade dele com escravos. Sobre as mulheres que violentou, sobre as dívidas que não pagava. Lentamente, outros fazendeiros começaram a evitar negócios com ele. Comerciantes pararam de emprestar dinheiro, até mesmo autoridades locais começaram a questionar suas práticas. O que mais impressionava no plano de Clara era sua paciência. Durante anos, ela manteve a pressão constante, mas nunca se revelou. Rodrigo sabia que alguém estava destruindo sua vida, mas não fazia ideia de quem. Ele suspeitava de rivais políticos, de credores irritados, de fazendeiros invejosos. Nunca imaginou que a mulher que desonrou 20 anos antes estava coordenando sua destruição total. Conforme os anos passavam, Clara via Rodrigo se transformar numa sombra do homem arrogante que um dia foi. Ele estava sempre nervoso, bebia cada vez mais, gritava com todos ao redor e tomava decisões cada vez piores. Clara sabia que estava chegando perto do momento final, quando poderia finalmente se revelar e cobrar pessoalmente a dívida que ele devia. O momento chegou quando Clara soube que Rodrigo estava planejando vender suas 2 últimas fazendas para quitar dívidas urgentes. Se ele conseguisse, poderia fugir para outro lugar e recomeçar longe de Minas. Clara não podia permitir isso. Era hora de enfrentá-lo cara a cara e mostrar quem estava por trás de toda a sua desgraça. Nas últimas semanas antes do confronto, Clara preparou cada detalhe de sua operação final. Ela conhecia cada movimento de Rodrigo, sabia onde ele estaria em cada hora do dia. Tinha aliados posicionados para impedir qualquer fuga. Mais importante, ela preparou não apenas uma vingança física, mas uma revelação psicológica que destruiria completamente o homem que um dia se julgou intocável. Clara sabia que em breve tudo estaria terminado.
Ou Rodrigo estaria completamente destruído, pagando por todas as vidas que arruinou, ou ela estaria morta. Mas pelo menos outras mulheres estariam protegidas. Enquanto afiava a faca que usaria no confronto final, Clara sorriu pela primeira vez em décadas. A justiça pode demorar anos para chegar, mas quando chega, é devastadora. O confronto final aconteceu numa manhã de setembro, quando Rodrigo cavalgava sozinho pela estrada que ligava suas fazendas. Clara estava esperando numa curva cercada de mata fechada, acompanhada apenas por Joaquim e Antônio. Quando Rodrigo apareceu montado em seu cavalo, mais magro e envelhecido do que ela esperava, Clara saiu das árvores e se posicionou no meio do caminho. O homem que destruíra sua vida 20 anos antes parou o animal e a olhou sem entender quem era aquela mulher que bloqueava sua passagem. Quando Clara disse seu nome completo e mencionou a venda da família, viu o reconhecimento tomar conta dos olhos de Rodrigo como um fantasma voltando do passado. Ele tentou fazer o cavalo contornar e fugir, mas descobriu que Joaquim e Antônio tinham bloqueado as outras saídas. Clara então explicou calmamente que durante os últimos anos ela foi responsável por cada desgraça que aconteceu na vida dele, cada negócio que deu errado, cada escravo que fugiu, cada safra que se perdeu. Rodrigo tentou se justificar, depois tentou implorar e, por fim, tentou ameaçar. Clara respondeu contando detalhadamente como sua vida foi destruída por causa da violência que ele praticou, como ela perdeu a filha, como foi expulsa de casa, como teve que reconstruir tudo do zero. Mostrou as cicatrizes que ainda carregava no corpo e na alma. Falou de todas as outras mulheres que ele violentou depois dela, incluindo a menina de 15 anos que preferiu se matar a viver com a desonra. Clara então revelou sua vingança final. Uma mistura preparada por Jurema, uma índia sábia que vivia no quilombo e conhecia os segredos das plantas da mata. A beberagem causaria uma impotência permanente e irreversível. Mesmo tendo uma certeza absurda de que a beberagem não funcionaria, pois ele era arrogante demais para acreditar que escravos e índios poderiam ter tanto conhecimento para fazer algo com tanto poder, Rodrigo recusou-se a beber. Mas Clara e seus homens o forçaram, segurando-o enquanto despejavam o líquido amargo goela abaixo. Rodrigo engasgou, cuspiu, lutou, mas foi obrigado a engolir cada gota daquela que seria sua perdição final. Após isso, Clara ainda revelou que nos próximos dias, credores tomariam suas terras restantes. O homem que um dia se julgou intocável agora estava arruinado, impotente e sozinho, sabendo que sua própria vítima havia se tornado a arquiteta de sua destruição total. Nas semanas seguintes, Rodrigo descobriu da pior forma possível que sua arrogância o traiu completamente. A mistura de Jurema funcionou exatamente como Clara prometeu. O homem que sempre se orgulhou de sua virilidade, que usou seu corpo como arma de dominação, agora enfrentava a realidade cruel de uma impotência total e permanente. Quando percebeu que aquilo que considerava mais importante em sua vida tinha desaparecido para sempre por causa de conhecimento dos povos da mata, algo se quebrou dentro de sua mente. Os credores tomaram suas terras como Clara previu, mas Rodrigo mal percebeu. Ele estava obcecado com sua nova condição, tentando desesperadamente reverter o que considerava uma maldição. Procurou médicos em Vila Rica, curandeiros em cidades distantes, até padres para exorcismos, mas nada funcionava. A cada dia que passava, sua sanidade se deteriorava mais. O homem que um dia aterrorizou mulheres indefesas, agora vivia aterrorizado com sua própria sombra. Clara observou de longe a decadência final de Rodrigo, mas sua mente estava em outro lugar. Durante todos esses anos entre planejamento de vingança e libertação de escravos, ela nunca parou de procurar por esperança. Cada vila que visitava, cada contato que fazia, cada informação que coletava, sempre incluía perguntas discretas sobre uma menina deixada na roda dos expostos 20 anos antes. Mas as pistas sempre levavam a becos sem saída, documentos perdidos, famílias que tinham mudado para longe. Anos se passaram, e Clara continuou sua dupla missão: libertar escravos e procurar a filha perdida.
Sua rede cresceu ainda mais. Suas operações se tornaram mais ousadas. Mas a ferida em seu coração nunca se fechou. Toda criança que salvava, toda família que reunia, fazia ela se lembrar da própria filha que não conseguia encontrar. Era uma dor que a motivava tanto quanto a consumia. Clara ainda tinha outra ferida aberta que precisava ser curada, e havia chegado o momento desse confronto emocional. Manuel da Costa, agora um homem velho e arrependido, procurou Clara quando soube através de conhecidos que ela estava viva e que se tornou uma mulher boa e justiceira. O reencontro foi uma das conversas mais difíceis da vida de Clara. Manuel pediu perdão com lágrimas nos olhos, admitiu que errou em não ouvir a filha, que ao ficar sabendo de outros casos que o barão fez o mesmo com outras moças indefesas, teve a certeza de que a filha falava a verdade. Mas já era tarde demais, ele já havia perdido ela e não sabia como poderia desfazer todo o mal. Sua mãe, por sua vez, chorou tanto que mal conseguia falar. Mas entre soluços, conseguiu dizer que sempre acreditou em Clara, que queria ter defendido a filha, mas não teve coragem de enfrentar o marido. Dona Antônia confessou que passou anos se culpando por ter assistido em silêncio quando Clara foi expulsa de casa, que rezava todas as noites pedindo perdão e esperando que a filha estivesse bem em algum lugar. Clara ouviu os dois em silêncio por muito tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, mas firme. Disse que entendia o medo que eles sentiram, que sabia como era difícil enfrentar homens poderosos numa época em que as mulheres tinham poucos direitos. Mas também explicou que algumas escolhas deixam cicatrizes que nunca saram completamente. Clara perdoou os pais porque carregar ódio seria dar a eles um poder sobre sua vida que eles não mereciam mais. Mas deixou claro que o perdão não significava esquecer, nem voltar a ser a família que eram antes. Ela tinha construído uma vida nova, uma identidade nova, e não estava disposta a fingir que os 20 anos de separação e dor não aconteceram. O importante era que Manuel e Dona Antônia finalmente reconheceram que Clara sempre falou a verdade e que eles escolheram proteger os próprios interesses em vez de defender a filha. Era tarde demais para desfazer o passado, mas não era tarde demais para assumir a responsabilidade pelos próprios erros. O tempo passou e a vida de Clara chegou ao fim da forma como ela sempre imaginou que chegaria, numa operação para libertar escravos. Essa era uma missão particularmente perigosa, com um número maior de pessoas a serem libertadas e numa fazenda protegida por muitos capangas. Mas Clara não poderia deixar de agir, pois soube que o dono da fazenda iria vender 20 escravos e com isso separar várias famílias. Entre os que seriam vendidos, havia 5 crianças entre 8 e 12 anos que seriam separadas de seus pais e irmãos. Mesmo sabendo dos riscos, ela não conseguiu abandonar aquelas crianças ao destino que ela mesma sofreu. Durante o ataque, Clara foi atingida por um tiro enquanto protegia as crianças que tentava salvar. Quando caiu, sabia que era o fim, mas sorriu ao ver que as 5 crianças estavam a salvo nos braços de Joaquim e dos outros quilombolas. Ela morreu nos braços do velho amigo, sussurrando o nome da filha que procurou por mais de 2 décadas sem nunca encontrar. Suas últimas palavras foram uma mensagem que queria que chegasse até a esperança, onde quer que ela estivesse, que tudo que ela fez foi por amor, e que esperava que a filha tivesse vivido uma vida feliz e livre. Os 20 escravos foram salvos, e Clara teve a sua última missão bem-sucedida. Apesar de dessa vez não ter conseguido ver aqueles homens, mulheres e crianças livres e felizes no quilombo, ela morreu em paz, sabendo que fez tudo o que podia por eles e por tantos outros, deixando um exemplo de coragem que ecoaria por gerações nas montanhas de Minas. Assim terminou a história de Clara, a menina que um dia foi desonrada e expulsa de casa, e se transformou numa das mulheres mais respeitadas e temidas de Minas Gerais. Ela passou 2 décadas libertando centenas de escravos e procurando incansavelmente pela filha que nunca conseguiu encontrar. Morreu como viveu, protegendo os indefesos e lutando contra a injustiça, deixando um legado de coragem que inspirou gerações de quilombolas. Rodrigo, por sua vez, terminou seus dias num hospício em Vila Rica.
louco, esquecido e falando sozinho sobre mulheres que o perseguiam nos pesadelos e sobre uma impotência que considerava pior que a morte. A arrogância que o fez desprezar o conhecimento dos oprimidos se tornou sua perdição final. O homem que usou o corpo como arma morreu impotente, sem herdeiros, sem propriedades e sem ninguém que chorasse sua morte. Se você chegou até aqui, deve estar com o coração apertado, pensando em como nem sempre a justiça traz a paz que esperamos e como algumas batalhas custam tudo o que temos para dar. A história de Clara nos ensina que a verdadeira coragem não está em conseguir tudo o que queremos, mas em nunca desistir de lutar pelo que é certo, mesmo quando o preço é nossa própria vida. Durante 20 anos, Clara transformou sua tragédia pessoal numa missão que libertou centenas de escravos e combateu a crueldade onde quer que a encontrasse. Ela se vingou de Rodrigo de forma devastadora, mas nunca conseguiu encontrar a filha que procurou incansavelmente até o último dia de vida. Sua história nos mostra que às vezes lutamos por duas causas ao mesmo tempo, e nem sempre conseguimos vencer em ambas. O destino de Rodrigo nos ensina uma lição amarga sobre arrogância e desprezo pelos saberes dos oprimidos. Sua certeza de que escravos e índios não poderiam ter conhecimento suficiente para destruí-lo se tornou exatamente a razão de sua perdição. O homem que usou o corpo como arma de dominação morreu impotente e louco, provando que a crueldade sempre volta para assombrar quem a pratica. Clara morreu como viveu, protegendo os indefesos e lutando contra a injustiça. Não teve o final feliz que talvez merecesse, mas deixou um legado de coragem que inspirou gerações. Sua filha, em algum lugar de Minas Gerais, cresceu livre da violência que a trouxe ao mundo. E isso talvez seja a maior vitória de todas. Esta história nos faz refletir sobre quantas mulheres na história do Brasil sofreram injustiças silenciosas e pagaram preços altíssimos para proteger outras pessoas. Nos mostra também como algumas lutas valem a pena mesmo quando não conseguimos ver o final que sonhávamos. Se esta história de resistência, sacrifício e justiça tocou você, nos comentários, me conta. Você acredita que Clara teve razão em continuar arriscando a vida para libertar escravos mesmo depois de se vingar de Rodrigo? O que você achou do destino final dele? E você acha que Clara deveria ter encontrado a filha? Clica no like se você gostou dessa história. E se inscreve no canal com o sininho ativado para não perder nenhuma dessas histórias que mostram como algumas pessoas escolhem lutar até o fim pelo que é certo. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima história que o tempo tentou calar.